Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. No último capítulo, a gente ficou sabendo que o Aldebaran pediu para o Subaru levar ele até a Torre de Pleiades, porque ele queria ler um livro dos mortos. O Subaru especulou que seria o livro da Priscila, então ele aceitou esse pedido. E agora, o Subaru, mais uma vez, se encaminha para a torre que deu tantos problemas da última vez. O que resta é esperar que um assassinato se torne um hábito, não aconteça de novo na torre. Mas o Aldebaran ir pra lá não é bom sinal não. O cara é totalmente dodói da cabeça. O cara morreu não sei quantas vezes. O retorno dele já deve ter corroído tudo. Sabe-se lá qual vai ser a conclusão que ele vai tirar ao ler o livro. O capítulo de interlúdio da Katia foi bem curtinho, então o resumo sobre ele vai ser bem pequeno também. O foco mesmo vai ser o resumo do capítulo 7. Mas como o capítulo nomeado dela é bem legalzinho, eu não posso deixar de mencionar ele. Mas antes, faz o de sempre. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e para quem quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar na descrição. Agora vamos pro resumo. O interlúdio começa com o Paládio fugindo da batalha. Ele começa a correr até que percebe algo estranho. Os zumbis que estavam com ele sumiram. Se eles tivessem fugido antes dele, ele teria percebido isso com o poder do terceiro olho. Mas ele não viu nada, até que ele pensou numa possibilidade. Ele lembra da existência de uma raça que cometeu um crime terrível contra o Rei dos Espinhos, e que a sua mera existência era proibida. E essa raça tinha uma habilidade estranha de tornar sua presença nula. Pensando nessa possibilidade, o Paládio saca a espada Yang, e imediatamente após isso, o seu braço é decepado do cotovelo para baixo. O Paládio implora para esperar, e a figura que o atacou só responde com "não irei esperar", e finaliza o Paládio rapidamente. O POV muda. Agora a gente vê a Katia. A despedida dela com a Ren já aconteceu e agora ela tá pensando na vida. Quando de repente, alguém bate na porta do quarto dela. E quando ela abre, ela tem a maior surpresa da vida dela. O POV muda de novo. O Jamal tá levando comida e bebida pra Katia para tentar animar ela. Agora que a única amiga que ela teve foi embora, ela passa o dia triste. Quando o Jamal entra no quarto dela, ele também tem uma surpresa. A Katia não tá mais lá. Em cima da mesa tinha uma carta e uma bandana de alguém que ele conhecia bastante e que ele pensava que estava morto. Na carta, uma mensagem da Katia estava escrita, mas ele também viu uma caligrafia de outra pessoa. E nessa caligrafia estava escrito um registro de casamento. O Jamal chora de rir ao ler essa carta e percebe que quem escreveu ela foi o Todd. Pô, o cara esperou o Subaru finalmente deixar Voláquia pra enfim pegar a Katia e sumir, de tanto medo que ele tem do moleque. Mas isso não foi algo ruim, já que mesmo com ela sumindo e o seu paradeiro nunca mais tendo sido encontrado, a mulher sumiu pra sempre, bicho. As cartas que ela escrevia para sua única amiga não paravam de chegar na Ren, e nelas não tinha nenhum pingo de tristeza e solidão, terminando assim o interlúdio. O capítulo 7 começa com 3 pessoas chegando numa taberna em Mirula, a cidade mais próxima da Torre de Pleiades. Os 3 pedem leite para se servir, o que faz o bartender olhar estranho para eles. O bartender serve eles e ele acaba se lembrando do Subaru. Ele era o cara que, junto com uma garota bonita, disseram que iriam até a Torre do Sábio. O Subaru já tinha falado com o bartender no começo do arco 6, só que na hora ele estava com a Emília. O bartender pergunta se o Subaru conseguiu alcançar a torre, dizendo que escutou alguém dizer que pessoas conseguiram chegar até lá. O Subaru responde que sim, e que conheceu alguém lá, e que agora estava se preparando para um segundo ataque. O POV muda. Agora conversando com a galera dele, o Subaru diz que vai ajudar o Aldebaran a ir até a torre. Ele até pensa que a Priscila não gostaria dessa ideia, e até ficaria bem zangada se soubesse disso. Mas ele também pensa que talvez ela mudasse de ideia se soubesse o quanto a morte dela afetou o Aldebaran, e que talvez ela considerasse essa ideia válida, se isso fosse o único meio de ajudar ele. O Subaru diz que vai ajudar o Aldebaran, e a primeira a falar alguma coisa é a Han. Ela diz que não vai ir junto porque a Ren precisa descansar. O Otto, e para surpresa do Subaru, a Emília também são contra essa ideia. O Otto diz que depois de todo o caos que rolou no Império, o Subaru devia tirar um tempo para descansar. A Emília é contra isso porque da última vez que eles estavam na torre, o Subaru foi mandado para Voláquia, e ela teme que ele possa ser mandado para Gusteco ou algum outro lugar que não vai ser muito legal. Mas estranhamente, os dois foram bem de boa com isso. Óbvio, eles reclamaram sobre a ideia não ser muito boa, mas eles não deram muita ênfase em ser contra isso não. Eles só pediram pro Garf e pra Beatrice ficarem bem de olho no Subaru, para que ele não suma de novo. E isso deixou o Subaru bastante surpreso. Apesar de querer muito, a Emília não poderia ir porque ela tinha que avisar o alto escalão do reino sobre o tratado que ela fez com Abel, de ajudar na luta contra o grande desastre e que a guerra culminou na morte de uma das candidatas reais. Com licença, eu estou indo com você dessa vez. A Petra levanta a mão e declara isso. Todo mundo olha para ela e ela acaba ficando vermelha de vergonha. Mas isso seria necessário, porque a viagem seria longa e alguém precisaria cuidar de todo mundo. O Subaru vira para Ren e diz que a Ren fazer progresso sem ele é doloroso, mas ele não pode simplesmente deixar o Aldebaran sozinho. A Ren diz que vai tentar se lembrar o menos possível das memórias dela e pede para o Subaru voltar são e salvo. O Subaru diz que não quer ficar no caminho do que a Ren quer fazer, e a Ren, enquanto põe a mão no peito do Subaru, responde:
Bem, então isso é impossível, porque tenho certeza de que não há nada que você faça que não me afete. Isso deixou Subaru sem palavras. A Ren ainda botou a língua pra fora e fez careta, como se dissesse, te peguei, sabe? O POV muda. A cena volta pra taberna e o bartender tá surpreso de eles conseguirem chegar até lá, mas ele percebe que a Emília não estava com eles. E ao invés disso, 2 crianças iriam acompanhar ele dessa vez. Mas a Beatriz responde que ela estava na última vez. Ela só não apareceu porque estava meio mal. E a Petra diz que apesar de ser a primeira vez dela, ela não vai decepcionar. E tenta dar um cafuné na Petra, mas ela pega a mão dele e pergunta se ele acabou de tentar fazer um carinho nela. O Subaru diz que sim e pergunta se ela não gosta. Ela diz que não se importa, mas diz que o problema não é esse. Ela pergunta se o Subaru também tem o costume de fazer carinho na cabeça da Emília e da Ren também. O Subaru lembra de quando ele fazia isso na Ren, mas se ele tentasse fazer isso na Ren de agora, ela talvez torcesse o braço dele, então era melhor nem tentar. E se quer pensar em fazer isso na Emília era difícil para ele. O Subaru responde que por várias razões ele não fez isso nelas. Escutando isso, a Petra diz que ele não deve fazer isso nela também. A Beatriz vê aquilo e diz que ao invés da Petra, ele devia fazer carinho nela. O Subaru comenta que a distância faz o amor aumentar. E a Petra responde dizendo que sente o mesmo. O Subaru fica confuso escutando ela dizer isso, mas a Petra só finge ignorância e chega mais perto dele. E essa atitude fez o Subaru estremecer de nervosismo. O bartender pergunta como o Subaru pretende alcançar a torre uma segunda vez. Mesmo que ele já tenha chegado lá na primeira, não significa que a segunda seria mais fácil. O Subaru concorda com o que ele disse. A Sniper, que era a Shaula, não estava mais lá, mas a tempestade de areia e os Majus ainda seriam um problema. E quando ele pensou nos Majus, outra garotinha entra na taberna e cumprimenta eles. E o capítulo 7 termina com o Subaru dizendo que essa garotinha que chegou agora, a Meili, seria a peça principal para eles chegarem lá. Cara, assim, obviamente vai dar merda essa segunda ida deles até lá, mas assim, a formação não tá ruim não. Estão nesse grupo Subaru, Beatrice, Petra, Meili e também tem a Flan e o Ezo que estão lá na torre. Quem não sabe quem eles são, eu fiz um resumo sobre a side story da Meili indo pra torre junto da facção Felt. Vai estar no card aí pra ti. Confere lá depois desse vídeo acabar. Mas essa é uma boa oportunidade para mais coisas serem exploradas na torre, que não foram exploradas na última ida deles. Tem também a questão do Subaru ter lido vários livros na torre. Num certo momento do arco 6, antes do Subaru perder as memórias, a Meili encontra ele rodeado de livros. Até acontece uma parada estranha com o Subaru, parecia que ele estava possuído, mas o fato é, ele leu uma porrada de livro e a gente nunca soube de quem eram eles. Não sei se esse detalhe vai ter muita relevância, mas talvez o Subaru saiba mais do que a gente sobre o passado, talvez até sobre as bruxas. Se eu não tô errado, ele leu o livro de alguma delas. Enfim, não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.